Boa noite, queridos, que a graça e a paz estejam em sua vida, amém? Hoje estaremos dando continuidade ao assunto que nós compartilhamos a semana passada. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Gênesis, capítulo 17, versículo 1. Na sequência eu vou citar vários textos, talvez eu não abra todos, abra só alguns, mas faça uma citação para que você possa ter base bíblica pelo assunto que estaremos falando. Quando atingiu Abrão a idade de 99 anos, apareceu-lhe o Senhor e disse-lhe: eu sou o Deus Todo-Poderoso, anda na minha presença e sê perfeito. O convite deste texto é um chamado para você. Quantos aqui querem conhecer a Deus? Levante as mãos. Meus queridos, você não conhece alguém sem dispor de tempo, sem ter interesse, sem ser intencional, se dispor a conviver com essa pessoa, se dispor a gastar tempo com essa pessoa. Ao contrário, você vai ter só informações de quem ele é. Mas se você andar com ele, você vai conhecer o caráter dele. E o caráter de Deus, ele nos desafia. Portanto, lá no livro de Malaquias, ele desafia o seu caráter, dizendo: se você for fiel a mim, você tem direito de me colocar à prova. E um dos propósitos mais lindos do Evangelho é nós podemos conhecer a Deus. Portanto, no livro de Oséias capítulo 6, versículo 3, diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor, até atingirmos a estatura do varão perfeito. Então eu te convido nesta noite, vou te dar alguns exemplos, que andar com Deus nos transforma. Ok? Então diga para o irmão que está ao seu lado: andar com Deus mudará você. Não muda Deus, que Deus já é perfeito, Ele já é pleno, mas mudará você. Alguém que tem alguma área que precisa ser mudada? Amém? Eu tenho muitas ainda. Mas a tua caminhada, a tua decisão de andar com Jesus, te ajuda a você ser mudado, ser também transformado. Querido Pai, nós te adoramos, nós te exaltamos, nós bendizemos o teu nome e pedimos, querido, que a graça do Senhor esteja sobre nós e que teu Santo Espírito tenha total liberdade de ministrar em nossos corações. Clamamos a ti, Senhor, que o teu exército de anjos esteja cercando este lugar, protegendo a mente, protegendo a vida dos teus servos. Assim, querido, que os corações deles estejam blindados através do teu poder, e que as suas mentes estejam abertas para receber da tua palavra. Que o Senhor os abençoe no nome poderoso de Jesus. Amém. Eu quero dar um exemplo para vocês, que você andar com uma pessoa, ela influencia você, quer seja pela forma positiva, ou quer seja pela forma negativa. Por isso tem aquele ditado popular: me diga com quem tu andas, que direi quem tu és. Eu lembro, na época que eu estava fazendo curso teológico em Curitiba, tinha um professor, que ele tinha algumas atitudes que muitas vezes nos fazia rir. E por muitas vezes eu observava esse pastor. Ele tinha mania. Ele estava ministrando, ele fazia isso aqui, ó. Perceberam? Fazia isso aqui. De certa ocasião eu fui chamado para ministrar numa determinada igreja em Curitiba. Foi todos os alunos do curso que eu estava fazendo teológico, foram lá para me ouvir. Pense no final o motivo de riso deles, porque eu estava fazendo isso.
É muito comum entre os casais também um pegar os cacuetes do outro. É ou não é? Sim ou não? Isso é pela convivência. Então, meu querido, andar com Deus, você fica parecido com Deus. Quantos desejam, digam amém. E aqui no texto, quando Abraão recebe o convite do Senhor, depois de ele já ter caminhado uma jornada com Deus, Deus convida, Deus chama a atenção de Abraão por algo que ainda não havia sido gerado no seu coração. Porque o perfil de Abraão, antes de conhecer a Deus, ele era um homem muito inseguro. Quando Deus o chama, que está lá no livro de Gênesis, capítulo 12, versículo 1, Deus o chama para que ele saísse da sua terra, saísse do meio da parentela, porque aquilo que Deus queria fazer na vida de Abraão, era necessário atitudes. Eu quero dizer, meu querido, aquilo que Deus quer fazer na sua vida, depende de atitudes que levem mais perto você de Deus, amém? Então, eu pergunto a você, a quem Deus chamou? Abraão. Mas Abraão, movido, diz os estudiosos, que movido pelas inseguranças, ele convida o seu sobrinho Ló para ir com ele. E a história bíblica compartilha de muitas situações que Abraão não precisava passar, mas porque tinha aquele jovem Ló, ele então passou. Aqui no capítulo 17, é tão certo que esta palavra tem sentido, que Deus quis dizer para Abraão: Abraão, você não precisa de Ló. Você não precisa do seu pai. Você não precisa das circunstâncias. Você precisa me conhecer. Se você quer conhecer alguém, ande com ela. Se você deseja conhecer a Deus, ande com Deus. Mas muitas vezes nós, até mesmo por alguns conceitos, até mesmo por algumas coisas mal resolvidas no nosso interior, muitas vezes nós somos tendenciosos a buscar no outro algo que só Deus tem para nós. E aí, meus queridos, o andar com Deus foi mudando a natureza de Abraão. De um homem inseguro, ele foi intitulado homem corajoso. De um homem inseguro, ele foi intitulado homem cheio de fé. De um homem incrédulo, foi sendo aperfeiçoado pelo relacionamento com Deus, e se tornou um homem cheio de fé. Meus queridos, não sei a tua história, mas eu quero te dizer, Deus está aqui para mudar a sua história. Deus está aqui te convidando para que você esteja mais próximo dele. Hoje estamos vivendo essa onda de internet, de mídia, que em vez de aproximar as pessoas, está afastando-as muito mais. Vemos o aumento de suicídio, vemos o aumento de crises existenciais, vemos o aumento de depressão. Mas eu quero dizer, se você se relacionar com Deus, andar com Deus, a depressão vai embora. As angústias, as ansiedades, as preocupações, porque quando você ama e anda com Deus, você aprende a confiar nele. Você aprende a se firmar nele. A segunda pessoa que eu quero compartilhar é Moisés. O perfil de Moisés, antes de andar com Deus, de conhecer a Deus, era um perfil meio irado, cancha curta.
ele se valia da posição que ele estava, ele se valeu ali de querer fazer algo para Deus, mas de forma errada. Portanto, a Bíblia nos fala que quando ele viu ali um egípcio maltratando um judeu, e ali ele quis tomar decisão, juízo ali para querer apartar. A consequência disso foi a morte do egípcio. Mas veja o contraste daquele homem que se irou a ponto de matar um próximo, depois de ter iniciado, caminhado com Deus, a Bíblia chama-o o homem mais manso da terra. Eu pergunto, andar com Deus transforma ou não transforma? Ele transformou a minha vida, Ele transformou a sua vida, e Ele transforma a vida de todos aqueles que se propõem, decide andar com Ele. Meus queridos, o nosso Deus, Ele não precisa de você, porque Ele é completo. Mas eu preciso, você precisa dEle. E através desta comunhão, deste relacionamento, Ele vai trazer muitas bênçãos sobre a sua vida. Ele vai transformar a sua ira, trazendo paciência. Ele vai libertar das suas seguranças, tornando você uma pessoa confiante, ousado, para entrar em níveis maiores do que você já tem vivido. Mas, meus queridos, a caminhada com Deus, ela é vivida através das experiências que vamos passando, que vamos acreditando, que vamos enfrentando. Não é fugindo. Quando nós fugimos, não queremos viver o processo. Nós queremos o final do processo. Não queremos nos submeter, ter paciência pelo processo. Já se diz um ditado popular: tudo que cresce rápido, sem base, sem fundamento, não sustenta. E Deus é perito em tratar conosco. Amém? Ele é perito. Porque, meus queridos, Deus, Ele é o Senhor de todo o universo, Ele é o Todo-Poderoso, Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor onipresente, onisciente, onipotente. Ele era antes de eu ser, Ele estava comigo desde que eu fui fecundado no ventre da minha mãe. Ele já tinha um projeto para mim e para você. Ele sabe aonde vai te levar. Nele nós podemos confiar seguramente. E o terceiro homem que eu gostaria de compartilhar com vocês era Davi. A história nos relata que Davi era um jovem, o mais novo da sua casa, era rejeitado. Emocionalmente, Davi era órfão de pai. A sua identidade foi afetada. Mas mesmo assim, ele buscou ser fiel a Deus. A partir do momento que ele desejou se aproximar de Deus, daquele homem que estava no meio das suas ovelhas, o seu destino foi mudado. Eu quero dizer, Deus quer mudar o seu destino nessa noite, amém? E vemos a graça de Deus cercando a vida de Davi. Aquele jovem que não era bem visto, nem quisto diante da sua família, ele se tornou
o homem amado de Deus, segundo o coração de Deus, aquele que foi promovido pelo próprio Deus. E a Bíblia diz que Deus achou tanta graça em Davi, que foi um dos maiores reis de Israel. Aquele que saiu das malhadas das suas ovelhas se tornou o grande rei. Deus nos transforma interiormente para manifestar exteriormente a sua graça, os frutos de suas bênçãos. Deus é aquele que nos convida para andar com Ele, para que nós possamos, através do andar com Ele, sermos transformados pela comunhão, pelo relacionamento dEle, para que sejamos capazes de entender os nossos conflitos, sermos responsáveis pelos nossos conflitos e acreditar que não é essa história que eu estou vivendo. Eu tenho uma história escrita por Deus, e uma história de vitória, de bênção, de conquistas, em nome de Jesus. É isso que Deus tem para você, meu querido. Certa ocasião, um jovem, um missionário, foi indicado para ir num lugar onde não se pregava o Evangelho. E quando ele chegou nesse lugar, o capitão, o responsável por aquela tribo, não se encontrava. E ali, ele tentou se aproximar e evangelizar aquela tribo indígena. Quando ele saiu, chegou o chefe daquela tribo e perguntou quem esteve aí. O que vocês imaginam que aquela tribo disse? Ele transbordou tanto sobre a vida daquelas pessoas, que quando aqueles homens responderam ao seu chefe, disse: Jesus esteve aqui. Eu quero dizer, meu querido, quando você se torna cheio por andar por Jesus, você fica parecido com Ele. Quando você anda com Jesus, você deixa as marcas de Jesus aonde você anda. Davi foi um homem, segundo o coração de Deus, que venceu batalhas que naturalmente seriam impossíveis, mas ele passou a andar no sobrenatural. Ele passou a alcançar níveis de vitórias que não eram normais, por causa da graça, da presença de Deus, por causa dele ter consultado a Deus. E ele alcançou grandes vitórias. A Bíblia vinha relatando ao ponto que um dia Jesus veria, se manifestaria no meio do seu povo. E no livro de João capítulo 1, versículo 11 e 12, fala que ele veio para que eram os seus, mas os seus não o receberam. Mas aqueles que o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. E se você atentar-se no ministério de Jesus, Jesus não começou a correr, a evangelizar, Jesus não começou a fazer o reino de Deus, ele começou a buscar discípulos que fossem parecidos com ele. Deus não está em busca de crentes que tenham nome de crente, que acesse a fé apenas quando as coisas não estejam bem, mas que sejam cristãos verdadeiros, a ponto de andar tanto com Deus, que manifeste Deus aonde estiverem. E ali que os discípulos passaram a ter comunhão com Deus, passaram a conviver com Deus,
passaram a ver as atitudes de Jesus, se ele realmente manifestava Deus nas suas palavras e nas suas atitudes. Mas os discípulos tiveram o privilégio de andar com Jesus apenas 3 anos, alguns dizem 3 anos e meio. Mas foi algo tão poderoso na vida daqueles discípulos, que para que permanecesse a presença de Jesus manifesta na vida deles, Jesus dá uma dica a eles: permaneçam em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. No livro de Atos, capítulo 4, versículo 3, depois do derramar do Espírito Santo, depois de Cristo se manifestar com poder e glória, depois do mover sobrenatural do Senhor, eles estavam pregando em Jerusalém e foram movidos por muita unção, muita glória de Deus. E ali os fariseus, os religiosos, aqueles que estavam ali como curiosos para ver quem eram aqueles homens, eles nem conseguiram acreditar quem eram. Quem eram aqueles homens? E começaram a identificar que era o pescador, que era o coletor de impostos, que eram homens comuns. Mas o que fez a diferença na vida daqueles homens é aquilo que eles foram mudados nos seus corações. Então, meus queridos, o verdadeiro evangelho, ele começa dentro. O verdadeiro evangelho, se Cristo é real e é verdadeiro na sua vida, se você construiu uma vida de relacionamento, se você está andando com Deus, vai mudar o seu interior. Mas depois de mudar o seu interior, vai mudar o seu exterior e vai contagiar aqueles que estiverem em sua volta. A ponto daqueles homens discorrerem entre si. Mas não são aqueles homens iletrados, está em Atos capítulo 4, versículo 3. Não são aqueles homens iletrados, aqueles homens que estavam entre nós. E o próprio texto diz: eles provavelmente tiveram com Jesus. Hoje, através do Espírito Santo de Deus, nós podemos andar com Deus. No livro de Gálatas, a Bíblia já nos diz: andemos no Espírito e também vivamos em Espírito. Meu querido, você está na terra, amém? Glória a Deus. Mas você precisa estar conectado com os céus. Andar com Deus é saber a sua identidade. Você está na terra. Há um propósito de Deus, você está na terra para manifestar Deus diante daqueles que não têm. Você está na terra para glorificar o nome de Deus. Você está na terra para ser parecido com Deus. O filho é parecido com quem? Com os pais. Se eu sou filho de Deus, as minhas atitudes, a minha postura tem que ser parecida com Deus. Em Gênesis 22, 1, nos fala que aquele homem, que de alguma forma podemos conjecturar que era uma pessoa meio solitária, portanto ele até pegou o seu amigo, pegou o seu sobrinho Ló para ir com ele, se tornou o homem amigo de Deus. E é tão interessante, meus queridos, você ter essa convicção no teu coração que Deus está com você, que Ele é onisciente, aonde você estiver, Ele está com Ele. Eu lembro uma certa vez, há muitos anos atrás, eu estava
no interior do Paraguai, aonde eu fui com meu irmão mais velho, e o nosso caminhão quebrou no meio do mato. E a gente chegou próximo a uma cidadezinha, eu estava com 18 anos de idade. Eu nunca havia dormido fora da casa dos meus pais, sempre sentindo ali a proteção deles, o cuidado deles. E agora eu vou num país diferente, junto com meu irmão, o caminhão quebrou, meu irmão fala para mim, diz: Mário, eu vou ali, já volto. E a noite chegou, foi passando as horas, e de repente começou a chover, entardeceu, eu disse: não, eu vou esperar descansando aqui no caminhão, daqui a pouco ele chega. De repente, eu vi uns barulhos de pessoas querendo entrar no caminhão, tentando assaltar. Me enchi de medo. Naquela época eu tinha bastante cabelo, me arrepiou os cabelos. E ali eu todo medroso, o que eu vou fazer? Eu lembrei que eu era crente. E a Bíblia tem promessas de Deus. Tem ou não tem, meus queridos? Porque quem anda com Deus conhece o trilho, conhece o caminho, aprende a andar e confiar no caminho. E me veio na minha mente um texto da Bíblia a respeito que os anjos do Senhor acampa-se ao redor daqueles que o temem e os livra. E eu comecei a orar o texto, porque eu estava tão cheio de medo. Comecei a orar, e as pessoas insistindo em querer entrar no caminhão. Orei tanto que eu cheguei a desmaiar. Só fui acordar no outro dia e constatei que os ladrões não conseguiram entrar. Daí uma senhora, logo que amanheceu o dia, foi correndo lá, bater no caminhão, disse: está tudo bem com o senhor? Eu disse: graças a Deus, está tudo bem. Mas, meus queridos, eu tive através dessa situação a experiência que Ele estava comigo, que Ele veio me acudir. Eu quero te dizer que Ele, a partir do momento que você anda com Deus, você se sente seguro, confiante. E Abraão andou com Deus e desejou caminhar, conhecer a Deus tanto, que Deus se achou no direito de comunicar a Abraão, por causa da intimidade, do vínculo da aliança que ele tinha com Abraão, de falar a Abraão de algo que ele iria fazer, uma sentença de juízo que ia fazer na cidade, aonde ele ia, que estava lá o seu sobrinho. Meu querido, se você anda com Deus, quantos amam a sua família? Amém? Se você anda com Deus, se um dos seus filhos, ou alguém da sua família, um ente querido, está passando por perigo, Deus, por amor a você, Ele vai te alertar, Ele vai te convidar, Ele vai te despertar para você orar por essa pessoa. Amém? Lembrando que Abraão, ele estava numa cidade, aonde antes dele ir para a promessa de Deus, ele estava agarrado nas finanças do que seus pais iriam deixar para ele. Mas andar com Deus, meus queridos, abençoa a sua vida também. Andar com Deus também te prospera, meu querido. Andar com Deus, acontece milagres. A vida de Abraão foi transformada em todos os aspectos. Porque Sara era estéril. Eles não podiam gerar filhos. Mas por Abraão andar com Deus, decidir confiar em Deus, Deus fez um milagre. E eles receberam a promessa. Moisés, um homem que expressou ira, mas a trajetória, ele se submeteu ao processo, ele resolveu acreditar em Deus mesmo diante de tantos desafios que ele passou.
Deus era com ele. Quero lembrar, Deus é fiel, meu querido. Deus não muda, Ele é o mesmo ontem, Ele é o mesmo hoje. E se Deus fez uma promessa na sua vida, não depende de você. Porque Deus é pleno para realizar tudo que Ele prometeu. E vemos muitas promessas de Deus que ainda não chegaram em nossas vidas. Porque ficamos ainda questionando, Deus, aonde está aquela promessa? Se algo que você deve questionar, meu querido, é você mesmo, não Deus. Se você está alinhado, se você conhece o coração de Deus, se você conhece o trilho para alcançar as promessas, se você mesmo que a figueira não floresça, mesmo que não haja fruto nela, eu continuarei confiando no meu Deus. Moisés então foi levantado pelo Senhor. E Moisés, que também, além de ser uma pessoa um pouco irada, não tinha muita paciência, depois de ter conhecido tanto o coração de Deus, quando o próprio Deus se ira contra o povo, tentando destruir o povo, Moisés, aquela pessoa atrás, agora se apresenta diante de Deus dizendo, não faça isso com teu povo. E se o Senhor insistir em querer fazer isso, risca o meu nome no livro da vida. Moisés, até nos dias de hoje, é conhecido como o maior líder, a ponto de ter alcançado grande êxito, porque aprendeu a andar com Deus e conheceu a Deus, teve o privilégio de ver a glória de Deus. Davi, aquele jovem rejeitado pelos seus pais, rejeitado pelos seus irmãos, sendo motivo de chacota, depois que ele começou a andar com Deus, ele se tornou um homem confiante, a ponto de quando levantou-se uma ursa e um leão, a coragem que estava sobre ele, o ímpeto, o desejo, a força na sua fraqueza que se revelou, se tornou um grande guerreiro. Depois de matar a ursa, matar leão, veio outro nível de desafio. Meu querido, se você não vence o primeiro desafio na sua vida, você não passa para o segundo. Estão entendendo, gente? No reino de Deus funciona assim. Provas, elas são para te ensinar, para te fortalecer. Porque quando vir provas maiores, você venceu essa, aprendeu a confiar em Deus. Ontem mesmo eu estava conversando com um casal, ele estava compartilhando um exemplo do chamado de Deus sobre a vida dele, e ele demonstrou toda a insegurança, o medo de se mover no chamado, no dom, e eu passei a orientar ele, para que você cresça no dom, aprenda a vencer os primeiros desafios. Não, Deus é autossuficiente, Deus é pleno, mas eu e você, meu querido, não. À medida que eu vou alcançando mais relacionamento, eu vou adquirindo mais confiança em Deus, eu vou alcançando convicção. E Davi, do meio das pequenas ovelhas de Israel, se tornou o maior rei de Israel. Um rei tão abençoado, um rei que desfrutou de coisas tão maravilhosas, que até hoje também vemos o registro dele, o sucesso de ter ele alcançado. E o próprio Davi atribuía tudo isso à sua caminhada com Deus. Portanto, quando ele decidiu fazer coisas sem ter a direção de Deus, sem ter o discernimento de Deus, acabou pagando caro. Quando você olha a vida dos discípulos,
homens comuns. Homens que revolucionaram a época, por causa da graça, o poder de Deus que estava sobre a vida deles. A Bíblia relata que, na época do avivamento, movido através dos discípulos, mais de 50% se tornaram cristãos, porque o poder de Deus se movia de forma poderosa. Esses homens foram transformados em suas famílias, transformados dentro dos seus corações, e assim o meu Deus, o teu Deus, quer transformar também a sua vida. E eu gostaria nesta noite convidar você para começar um trilho mais intenso, uma caminhada mais próxima de Deus. A Bíblia relata que Jó, ele fazia tudo que, a grosso modo, era correto. Ele até imaginava que conhecia Deus. Mas eu vejo muitas pessoas fazendo comentários a respeito do fim do mundo. Ficam sofrendo antecipadamente. Vejo muitas pessoas preocupadas com o dia de amanhã. Vemos muitas pessoas que, quando batem um problema na sua vida, na sua casa, desestabiliza o lar, desestabiliza o emocional da pessoa, perde sonos. Algumas pessoas ainda já correm para o medicamento. E assim vemos nos dias atuais o nível de ansiedade que as pessoas vivem. E aqui, meus queridos, eu estou compartilhando algo que vai sanar esses problemas, essas lutas, você aprender a confiar. Como diz a pastora Jane, maior, se Deus é por nós, quem será contra nós? Maior é aquele que está contigo do que aquele que está no mundo. A Bíblia dá exemplos de convite de Deus para com você. Você sabia que até a sua conversão é um convite de Deus? Deus não força ninguém a seguir. Mas a partir do momento que você convida, deseja chegar a Deus, eu vejo um grande erro na vida das pessoas, um erro que eu também cometia. As pessoas querem viver um relacionamento superficial, só querem ter algumas informações das promessas de Deus, do que Deus faz. Eu vejo muitas pessoas correndo através só de cura, de milagres. Eu vejo tantas pessoas correndo de coisas que podem ser solucionadas assim, basta um toque só de Deus. Mas algo muito importante na vida de Davi, que isso me chama muita atenção, que quando Davi, através de uma escolha errada que ele fez, ele se afastou de Deus. Ele continuava temendo a Deus, mas ele não desfrutava daquela comunhão, daquela proximidade, daquela amizade, daquele relacionamento. E Davi, certa vez, ele declara que ele queria voltar. Ele queria desfrutar daquele relacionamento, daquela intimidade. Quando um relacionamento é quebrado, é algo natural você não querer mais estar com a pessoa, se afastar da pessoa.
Mas eu quero lembrar, Deus nunca pecou e nunca te desamparou. E Deus ali levanta um profeta para ir até o rei Davi, que agora não era um simples pastor de ovelha, agora era o grande rei. E quando esse profeta chega diante de Davi, ele conta uma história. Teve a ousadia, teve a coragem para ir até o rei e ajudar com que o rei enxergasse, embora ele estava ainda no reino, embora ainda ele desfrutasse ainda de poder, mas o fato de ele não desfrutar mais da presença, de não sentir Deus próximo dele, nada daquilo que ele tinha satisfazia o coração de Davi. Andar com Deus, meu querido, é o maior privilégio que eu e você podemos ter. Sentir Deus por perto, sentir Deus e desfrutar da sua presença manifesta. Isso nos levará a ter temor de Deus. Isso levará a pensarmos nas escolhas e decisões. Que custo isso vai trazer? Então, a partir que você anda com Deus, a tua vida se torna prazerosa. A tua vida com Deus. Há um texto na Bíblia que nos diz assim: eu sei quem tenho crido, e sei que Ele é poderoso para me suster. Deus não prometeu a você vida fácil, não prometeu a você uma vida ausência de problemas, mas Ele te convida, se você andar com Ele, todos os seus problemas você enfrentará de cabeça erguida, e você vencerá, porque Ele é o El Shaddai, Ele é o Deus Todo-Poderoso. Algo que eu mais valorizo na minha vida não é as coisas que eu conquisto. O que eu mais valorizo na minha vida, o bem mais precioso que eu tenho, é poder desfrutar da presença de Deus na minha vida. É saber que Ele está junto de mim, que Ele está pertinho de mim. Meus queridos, eu já passei por momentos duros na minha vida, mas uma das coisas que eu sempre procuro consultar no meu espírito, se Ele está comigo. Procure entender, discernir se Ele está presente. E se Ele não está presente, algo tem que consertar na minha vida. Porque a Bíblia diz que eis que estarei presente todos os dias através do Espírito Santo. Mas ao mesmo tempo atitudes nossas podem afastá-lo, e podemos gerar outros deuses na nossa vida, deuses que não são deuses, porque também decidimos andar, ouvir. Talvez há coisas na sua vida que ainda você não alcançou vitória, mas a Bíblia diz que quando você está com Ele, você se torna vencedor, e mais do que vencedor. Não deixe que pensamentos, não deixe que incredulidade, inseguranças, medos, não deixe que situações roubem a presença dEle, a vida dEle que está sobre a sua vida. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, mas eu te convido. A Bíblia diz: chegai-vos a Ele, e Ele se chegará a vós outros.
limpai as mãos. E como isso vai acontecer? Através de você desejar a presença dele, através de você buscar ter comunhão com ele, se aproximar dele. Porque no mundo natural, tudo que não se cultiva morre. Se você não cultiva uma vida com Deus, através da oração, através da palavra, não se contente apenas de estar no culto, porque ninguém sobrevive na vida espiritual apenas participando de um culto na semana, sabendo que nós precisamos de alimento, nós precisamos de água, nós precisamos de ar, nós precisamos do Espírito Santo. Enquanto o louvor adora o Senhor, se você desejar apresentar a sua família, se você desejar apresentar as suas lutas, as suas aflições, se você desejar aumentar, alcançar níveis maiores de relacionamento, de andar com Deus, eu te convido a você mudar a tua postura. Se você faz as mesmas coisas que você tem feito, você vai ter os mesmos resultados que você tem recebido. Mas se você quer colher coisas maiores, quer ter mais intimidade com Deus, precisa ter atitudes diferenciadas na sua vida. E apresente diante de Deus o seu pedido, o seu anseio, a sua preocupação. E faça essa oração: Senhor, eu quero te conhecer melhor. Ajuda-me, me conduz. Porque, meus queridos, a partir de eu receber essa autossuficiência de Deus, nada vai me fazer falta. Quando eu estou falando sobre conhecer a Deus, meus queridos, não estou referindo que você não conhece, mas eu quero te dizer que você pode conhecer muito mais. Não estou referindo que você não tem experiência, mas você pode ter muito mais. Logo que eu aceitei Jesus, há mais de 40 anos, tinha um jovem que aceitou Jesus na mesma época que eu. E esse jovem começou a crescer na vida cristã, começou a ter interesse pela Bíblia, e eu não tinha muito interesse porque eu não gostava de ler. E eu percebi naturalmente o crescimento dele. Não sei se tem inveja santa, acho que não tem, né, meus queridos? Mas eu comecei a ter uma invejinha dele. E disse: Deus, o que ele tem que eu não tenho? Ele tinha atitudes que eu não fazia. E eu comecei então a me interessar com a leitura da Bíblia. Comecei a desejar conhecer a Deus. E parece que quando você deseja conhecer mais a Deus, parece que vem uma carrada de problemas, de lutas. E ainda eu era novo na fé, eu até não entendia. Mas eu aprendi que Deus é fiel. Eu aprendi que todas as coisas contribuem para o bem daquele que ama a Deus. Eu aprendi a confiar em Deus. Eu olhava as circunstâncias, olhava para mim, as minhas debilidades, não era possível alcançar. Mas daí eu corria para aquele que pode todas as coisas. Eu apresentava minhas dores, eu apresentava os meus desafios a Ele. E eu comecei a ver respostas. E à medida que eu via as respostas, mais a fé crescia no meu coração. Meu querido, eu acredito que um crente cresce em meio à provação. Um crente cresce em meio aos desafios.
Eu poderia citar aqui inúmeras experiências que Deus permitiu que eu passasse, mas eu venci, porque Ele disse: eu venci, vós vencereis também. Porque, meus queridos, na minha Bíblia diz que Deus e a sua promessa não volta vazia. Eu não sei da sua luta, eu sei que Deus tem algo especial para você. E em nome de Jesus, queremos declarar no reino espiritual que tudo aquilo que veio para roubar a palavra nos corações dos teus filhos, nós anulamos todos os dados inflamados do inferno e declaramos bênção, declaramos vitória.